Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Garcia mais uma vez aqui no canal do The Playoffs e vamos finalizar o nosso ranking de quarterbacks, né? Hoje do número 10 até o número 1 vamos falar dos melhores da NFL. Sem mais delongas, solta a vinheta e bora pro vídeo. Antes de mais nada, fica o nosso pedido de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações quando a gente lançar novos conteúdos, deixa um comentário, deixa um like. Eu tenho vindo aqui embaixo conversar com você sobre todos os vídeos que eu venho fazendo, então a gente está debatendo aí sobre os melhores quarterbacks da NFL, entre os titulares. E vamos lá começar com o nosso número 10, né? Lembrando que a gente tenta considerar aqui uma série de quesitos, né? Vitórias importantes, né? Atuações em momentos cruciais das partidas, lesões, né? Disponibilidade de estar em campo. O número 10 da nossa lista, ele vai ficar com um quarterback que por muito tempo eu considerei absolutamente medíocre, e aí convencido por nosso queridíssimo José Ferraz, que editava e fazia este vídeo aqui, né, esse ranking de quarterbacks, eu passei a admirar mais, né? Eu tô falando do Dak Prescott, quarterback titular do Dallas Cowboys. Um jogador que sofreu uma lesão muito grave ali na temporada 2020, voltou muito bem em 2021, conduziu o título da divisão, acabou tendo um confronto muito duro contra o San Francisco 49ers, né, uma defesa extremamente inteligente, adaptada, não conseguiu vencer nos playoffs. Os Cowboys, eles vêm com essa sina, né? Tony Romo também não conseguiu chegar no Super Bowl, Dak Prescott não está conseguindo, a gente vê o Zeke ali nos seus últimos anos, pelo menos ao que aparenta. E o Prescott é um jogador muito dinâmico, né? Ele ganhou o prêmio de Rookie do ano quando ele foi no seu primeiro ano da NFL, né? Assumindo justamente a posição do Tony Romo, tinha sofrido uma lesão. E é um grande quarterback. É um jogador dinâmico, ele consegue correr, ele consegue conectar passes muito interessantes. Eu fiquei absolutamente impressionado com a capacidade dele de conectar passes na sideline, né? Porque é muito difícil você fazer o ajuste de lançar uma bola, ela cair dentro do campo, vencer o corner que tá jogando o recebedor para fora e não cair fora da sideline, né? Então ele tem um corredor muito curto para conectar esse passe. Ele fez isso com alguma frequência na última temporada, e acho que acabou sofrendo um pouquinho pela questão da OL dos Cowboys ter diminuído de produção ao longo do ano, né? Lesões, algumas perdas de jogadores. A gente sabe que já não é mais aquela grande linha ofensiva que a gente viu na segunda metade da última década, né? Mas o Dak Prescott é um jogador que é totalmente capaz de conduzir esse time a um Super Bowl. Se ele vai conseguir ou não, não sei. A NFC é um pouco mais fácil, então talvez a gente veja assim o Dallas Cowboys figurar no grande jogo final do ano. Não sei se deste, mas em breve. Nosso número 9 talvez já cause uma pequena controvérsia, uma pequena polêmica, porque eu acho que muitas pessoas colocam ele mais acima, né? E eu vou segurar um pouquinho esse hype todo que tem ao redor do Justin Herbert, o quarterback titular lá do Los Angeles Chargers, né? E eu vou segurar exclusivamente por um fator, né? Esse foi a última temporada foi o segundo ano de titular de Justin Herbert, né? Ele assumiu a posição lá do Tyrod Taylor e realmente é um quarterback muito bom, né? Muito completo, ele conduz grandes vitórias, mas o time dele não foi aos playoffs, né? O melhor resultado que o Herbert tem é terceiro lugar na divisão. E apesar de ser um jogador que se mantém saudável e tem números absolutamente expressivos, números melhores até que o Patrick Mahomes em alguns quesitos, o que importa no final do ano é você estar disputando playoffs, é você estar desafiando grandes times, e acho que o Herbert não conseguiu fazer isso, né? Ele teve duas campanhas sensacionais contra os Raiders na última partida do ano, mas foram poucos pontos antes disso, né? Os Chargers anotaram 15 pontos no último período, ali nos últimos 5 minutos, sendo que só tinham anotado 14 ao longo de todo o jogo. Então acaba caindo um pouco assim na conta do quarterback, né? Obviamente ele é um jogador absolutamente fantástico, né? Ele consegue fazer de tudo que você espera de um quarterback atualmente. Talvez ele não seja tão vocal quanto as pessoas gostariam, mas isso não tira o que existe de liderança, né? Ele pode ser um líder um pouco mais silencioso e conduzir através de um alto nível técnico. O Justin Herbert é uma das grandes estrelas que a NFL vai ter aí pelos próximos 10, 15 anos, e com certeza se o Los Angeles Chargers conseguir manter um bom time e uma boa comissão técnica, e eu acho que aí talvez esteja a grande questão, esse jogador aí ele talvez consiga tirar os Chargers da fila e eles levantarem aí o seu primeiro Vince Lombardi.
né? E eu falo da comissão técnica porque é um jogador que tem tanta qualidade, uma defesa tão forte, com tantos bons nomes, e um ataque também que tem outros bons nomes, com um general manager que monta um elenco com muita inteligência. Esse time precisa entregar mais que 9 vitórias, precisa entregar bem mais. Então eu espero que o Justin Herbert venha como um dos grandes candidatos ao MVP, mas eu não sei até onde esse time consegue chegar. Número 8 é um ex-MVP da NFL, um jogador que eu particularmente sou muito fã. Acho que ele é um dos grandes injustiçados em toda a liga, e acho que ele vem esse ano para provar que... para provar não, né? Para mostrar mais uma vez que ele não é um corredor, que ele não deveria ter feito um draft como wide receiver, e que ele é sim um grande QB, né? O Lamar Jackson lá no Baltimore Ravens, um jogador que ele realmente impactou demais o jogo. Ele consegue correr com muita inteligência, ele quebra tackles antes mesmo do contato. Eu acho isso absolutamente perfeito para o estilo de jogo, porque aí você pega uma comparação com um outro quarterback que corria muito bem, que é o Cam Newton, né? O Cam Newton, por ser maior, ele acabava entrando em confronto direto com os defensores, né? Então ele batia de frente, e a gente viu que a durabilidade dele, né, a questão de saúde, foi se perdendo, né, passando da casa dos 30 anos, o que não deveria acontecer normalmente para um quarterback. O Lamar não é do mesmo jeito. Como ele corta os defensores e acaba não sofrendo tantos contatos, eu acredito que a durabilidade dele vai ser maior. Os passes dele, que geralmente entram em debate, eu acho o Lamar um bom passador. Ele não é excelente? Não, mas ele é um bom passador. Eu acho que é um jogador que pode conduzir tranquilamente o Baltimore Ravens a títulos, e eu vejo com muita esperança de que o Lamar vença um Super Bowl em algum momento, e calhe um pouco esses comentários que, na minha opinião, são totalmente injustos, achando o Lamar Jackson um quarterback que tem pouca ajuda do seu grupo de recebedores, né? Quem é o melhor recebedor lá dos Ravens? Não tem. O Marquise Brown, que é um recebedor bem contestável, ele foi trocado e ele era o melhor, né? Tem o Mark Andrews, perfeito, mas talvez ele precise de um pouco mais, né? Precisa de um jogador que alongue mais o campo. O Mark Andrews pode ser o alvo número 1 sem problema algum, tem qualidade para isso, mas ele precisa ter um pouco mais de suporte. Eu acho que o Lamar, ele consegue entregar muito mais do que as pessoas reconhecem, por isso ele é o número 8 aqui no nosso ranking de quarterbacks. O número 7, talvez se fosse um ano atrás eu colocasse ele até fora do top 10. Mas é incrível o que Sean McVay e um elenco todo ao redor não pode fazer na carreira de um jogador, né? O Matt Stafford, quarterback titular do Los Angeles Rams, aparece na 7ª colocação aqui do ranking, e é um jogador que ele teve uma carreira de muitos altos e baixos. Ele chegou na NFL com um grande suporte, um grande background vindo de um college. Então ele parecia realmente que ia se tornar uma estrela, jogava com um recebedor fantástico na figura do Megatron, mas os Lions nunca venceram um jogo de playoffs, né? O Megatron se aposentou justamente porque não acreditava mais nos Lions, né? E Matt Stafford foi ficando, foi tendo lesões, começou a perder um pouco, parecia que ele tinha perdido até a vontade de estar em campo às vezes, né? Mas ele tem vitórias inacreditáveis, inclusive dentro do Detroit Lions, né? Ele tem uma maravilhosa dele contra o Cleveland Browns, em que ele tá com o ombro muito machucado, e mesmo assim ele volta, lança o touchdown da vitória com o cronômetro estourando, os Lions vencem o jogo. Aquele jogo marca bastante o tipo de entrega que o jogador tem, e aí trocado para os Rams, ele acaba conduzindo uma vitória muito importante sobre Tom Brady na pós-temporada, e vence os 49ers na final da conferência, chega no Super Bowl e tem uma atuação bastante segura, muito boa, especialmente durante o período em que o Odell Beckham Jr. estava saudável, né? Não tinha se machucado ainda, estava conectando muitos bons passes, mas Stafford realmente provou que ele ainda está na melhor parte dos quarterbacks, por isso ele vai receber aqui o nosso número 7 no ranking. É um jogador que ainda se espera ver boas coisas dentro dele para o jogo em si na NFL, né? Na posição de número 6, eu vou trazer um novo QB titular do Denver Broncos, Russell Wilson. Um jogador que ainda é difícil de ver ele e não imaginar ele com a jersey do Seattle Seahawks, né? Ele foi um grande responsável pelo sucesso da equipe nos últimos anos, né? Depois do fim da Legion of Boom, e ele tem a cara do Seattle Seahawks, mas depois de muito tempo se transferiu para o Colorado, agora joga no Denver Broncos, e já falou, né, que se depender dele, tudo der certo, ele se aposenta como um membro lá da franquia da AFC West.
né? O Russell Wilson, ele representa muito, né, neste ano e nos próximos que se espera dele em Denver. Ele representa esperança, né? A franquia espera estar recuperando o prestígio mesmo, recuperando a possibilidade de ter temporadas vitoriosas, o que não acontece há muito tempo lá em Denver, e também recuperando a fórmula, né? Como é que os Broncos foram campeões no último Super Bowl? Tinha uma boa defesa, trouxeram um quarterback veterano, ele melhorou bastante o nível do ataque e acabaram chegando ao Super Bowl, né? 2 vezes, inclusive. Uma perdendo pro Russell Wilson até. E agora o Wilson, ele tem isso, né? Ele vai ter um bom grupo de recebedores, acho que talvez não seja tão badalado quanto o DK Metcalf e Tyler Lockett, mas eu acho que ele pode ser o elemento que vai trazer todo um hype, toda uma energia em volta desse grupo, que tem o Courtland Sutton, o Tim Patrick, que mostrou boas coisas, e tem a figura do Jerry Jeudy também, de quem se espera bastante, para ver se ele consegue formar um grande trio ali pro Russell Wilson. Vai ter uma boa linha ofensiva, uma dupla de running backs sensacionais, é um quarterback que todo mundo conhece, né? Absolutamente dinâmico, já se livrou de vários perrengues lá em Seattle jogando sem linha ofensiva, então ele consegue estender jogadas, ele consegue conectar passes com muita precisão, e é um quarterback que já chega com o peso de ter vencido um Super Bowl, né? Disputou 2, venceu 1, e ele já chega com esse peso, já chega com essa liderança, com uma experiência muito forte. Pode ser o que Denver precisava para voltar a figurar entre os melhores times da NFL. Abrindo o nosso top 5, vice-campeão da última temporada, Joe Burrow, né? Que fez uma carreira absolutamente inacreditável em LSU, chegou na Cincinnati Bengals, começou sentindo um pouco o peso, né, de jogar na NFL, acabou sofrendo uma lesão bastante feia, mas voltou na última temporada totalmente focado em fazer esse Cincinnati Bengals ser histórico. E na minha opinião já foi, né? Aquele time do ano passado foi um time bastante marcante, né? Trouxe Ja'Marr Chase, tem um grupo de recebedores bastante produtivo, e acho que talvez ele só não tenha comemorado muito a sua linha ofensiva, né? Joe Burrow abanhou bastante e mesmo assim ele conseguiu algumas vitórias muito expressivas. Acho que é impossível não destacar a vitória no jogo da conferência contra os Chiefs fora de casa. Então, enfrentando um quarterback, né, na figura de Patrick Mahomes, enfrentando um ambiente muito hostil, é muito difícil jogar lá em Kansas City. E acho que ele conseguiu superar o Arrowhead Stadium, superar um grande quarterback pela segunda vez na temporada. E acho que o Cincinnati Bengals está muito bem servido na posição por muitos e muitos anos, né? O Joe Burrow é um quarterback extremamente inteligente, ele consegue adaptar passes. E eu acho que talvez se ele conseguir ser um pouquinho mais móvel, ganhar algumas jardas com as pernas, ele vai ser um quarterback praticamente imparável. É um time que tem um futuro absolutamente brilhante, porque o seu quarterback é absolutamente brilhante. Daqui a alguns anos, com certeza, vamos estar falando se o Joe Burrow já figura como um possível quarterback de Hall da Fama, e muita gente com certeza já vai estar dizendo que sim. É outro que, assim como o Justin Herbert, é totalmente capaz de tirar a sua franquia da fila de títulos, né? De repente conquistar o primeiro anel aí para o Cincinnati Bengals seria bem interessante, mas a AFC é muito difícil, né? Então tanto para Herbert quanto para Burrow quanto para os demais vai ser cada vez mais complicado chegar ao Super Bowl. Eu acho que ele tem boas chances, mas o caminho é bastante perigoso. Acho que com uma boa linha ofensiva, se ele for bem protegido, acho que isso vai diminuir o número de turnovers, que não é alto, mas mesmo assim vai acabar diminuindo, e esse jogador ele pode acabar assim voltando ao grande jogo da temporada. Número 4, e aqui já começa a sofrer um pouquinho, né? Com certeza esse aqui vai ser polêmico, né? Por conta da base gigantesca de torcedores da franquia, mas eu vou colocar em número 4 aqui o atual MVP da NFL, 2 vezes MVP, inclusive Aaron Rodgers, o QB titular lá do Green Bay Packers, né? Pô, tem 3 melhores que ele. Sim, na minha opinião, são 3 jogadores que hoje estão acima do Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers, por favor, não se enganem, né? Ele é um dos quarterbacks, talvez ele seja o quarterback mais técnico que a gente tenha visto na NFL em toda a sua história. Em termos de capacidade mesmo, release, né? A forma de soltar a bola, a forma de conectar os passes, essa capacidade de, também às vezes de estender uma jogada, às vezes para passar, às vezes para ganhar com as pernas. Ele faz isso de uma maneira inteligente. É um jogador que tem um histórico de lesões bastante pequeno, então ele é muito ele teve sempre uma grande disponibilidade de estar em campo, que é um fator que pesa pra gente aqui.
É um quarterback absolutamente completo, com certeza um membro do Hall da Fama. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai ser eleito, sim, com certeza. Mas o Aaron Rodgers tem uma marca bastante ruim, né? Que é o fato de ele ser tão bom, mas não conseguir refletir isso na pós-temporada. Né? Campeão de apenas um Super Bowl, e apenas sim, porque o Aaron Rodgers ele tem qualidade para ter bem mais anéis do que ele tem. Mas chega na pós-temporada e algo acontece. Acho que as pessoas acabam culpando sempre a defesa dele cedeu muitos pontos, ele não tinha um recebedor escolhido em primeira rodada, o Special Teams acabou entregando o jogo contra os 49ers, mas a verdade é que é dever do quarterback. Para outros, a gente faz a análise de que o quarterback deveria ter vencido, né? O Lamar Jackson, por exemplo, que eu falo aqui que é tão injustiçado, sempre cobro, não, mas não interessa se o Tennessee ganhou, o Lamar deveria ter conectado mais passes, né? Então eu acho que isso tem que cair muito mais até no Aaron Rodgers, que é um quarterback muito mais experiente, já viveu muito mais de liga. Acho que ele peca em playoffs e eu acho que está na hora da gente colocar isso um pouquinho na conta dele também. E por conta disso eu vou colocar ele aqui na posição de número 4, abaixo de outros 3 jogadores que a gente já vai descobrir. Na posição de número 3, e parece até uma heresia dizer isso, mas a gente está pensando em momento, eu vou colocar o maior quarterback de todos os tempos, Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers, né? Um jogador que se aposentou, se arrependeu, voltou atrás, e talvez hoje você possa dizer, o Brady não é melhor que o Aaron Rodgers. Talvez você tenha razão, mas vai chegar na pós-temporada. E entre Aaron Rodgers e Tom Brady, eu escolheria o Brady sem pensar 2 vezes. Né? Por quê? Porque é um jogador que tem um histórico de quase 50 vitórias de playoffs. Né? Isso é absolutamente absurdo. É um jogador que vai chegar numa partida importante, ele vai estar extremamente bem preparado. Né? Ele se cuida, ele tem toda uma dieta que ele desenvolveu, todo um treinamento próprio, horas de sono, quantidade de bebida, de comida, de alimentos que ele não pode comer. Então eu acho que a entrega que ele dá para o jogo é muito grande e ele recebe de volta, né? Ele acaba sendo um jogador extremamente produtivo. O Tom Brady é um quarterback um pouco mais antigo, né? Em termos de estilo de jogo. Ele fica parado no pocket e passa a bola. Dificilmente você vai ver o Tom Brady correndo com ela, ganhando jardas, às vezes conquistando first down, a não ser que seja no quarterback sneak, né? Aquela jogada que ele abraça a bola e tenta ganhar uma jarda ali com a força da linha ofensiva empurrando. É até meio difícil falar do Brady, né? 7 Super Bowls que ele venceu, outros 3 que ele disputou. É um jogador absolutamente inacreditável. Todos temos que ser gratos de termos visto Tom Brady jogar na NFL. E pra mim ele é o terceiro melhor hoje, porque os 2 melhores eles realmente estão jogando num nível inacreditável, e aí eu vou colocar eles um pouquinho acima do Brady, mas se tivessem um confronto de Super Bowl de Brady contra qualquer um deles, seria no mínimo difícil de escolher. Número 2 da nossa lista, eu fiquei muito tentado de colocar ele na posição de número 1, mas a gente tem que se apegar aos critérios, né? Chega na pós-temporada, vence nos momentos mais cruciais, conduz drives positivos, conduz vitórias. Acho que sim. Acho que tudo isso seria válido para falar de Josh Allen, quarterback titular do Buffalo Bills. Mas ele não conseguiu ainda vencer Patrick Mahomes quando os jogos são em janeiro. E isso é um ponto que vai marcar a carreira dele enquanto ele não conseguir. Né? O Josh Allen elevou o nível dele de uma maneira gritante desde o primeiro snap dele na NFL até o mais recente que a gente tenha visto. Era um quarterback que sofria muitos fumbles, perdia muitas vezes a bola, e ele acabou conseguindo desenvolver o jogo dele de uma maneira absolutamente inacreditável. Né? O Josh Allen, ele hoje é um quarterback que consegue correr com muita força, né? Ele é um jogador extremamente forte, então ele corre muito bem com a bola, ele tem um canhão no braço, né? Então ele consegue conectar passes a uma distância muito longa, e ele é um jogador que ele tem a marca, na minha opinião, é engraçado até dizer isso, mas para mim ele criou a marca da vitória no jogo contra o Kansas City Chiefs, que paradoxalmente foi uma derrota para o Buffalo Bills. Né? Ele conseguiu conduzir um drive muito inteligente com todo o seu ataque, culminou num touchdown do Gabriel Davis. E eu acho que essa é a grande marca de um grande quarterback, né? Ele consegue trazer recebedores que outros quarterbacks não trariam em momentos decisivos como esse. O Stephon Diggs, que é o mais bem pago do time, o jogador mais badalado na posição, está sendo bem marcado, ok, eu vou produzir um outro wide receiver do mesmo nível naquela partida e vou elevar ele para um patamar realmente alto. E acho que o Josh Allen tem tudo isso. Por que ele então é o número 2? Porque ele não conseguiu vencer o número 1.
Se ele não conseguiu vencer o número 1 ainda, ele vai ficar abaixo por um tempo. E antes de falar do nosso número 1, que você com certeza já sabe quem é, eu volto a pedir, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa um comentário aqui embaixo, eu venho conversar com você com certeza. Deixa um like aí. Diz, você concorda comigo? Discorda? O Aaron Rodgers devia estar acima, né, torcedor dos Packers? Desculpa, mas é simplesmente a minha opinião. Acho que ainda não. Pelo menos ainda não. Quem sabe em janeiro ele não muda a minha opinião, né? E o número 1, Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, que ele é um show próprio, né? O Mahomes é absolutamente incrível, acho incrível o que ele produz, a forma dele fugindo, às vezes ele foge do pocket, lança uma bola que ninguém espera e ela cai no colo de um recebedor, como se ele tivesse plantado, com os pés plantados no pocket, fazendo um passe realmente muito bom, e ele faz aquilo ali correndo, às vezes faz isso de perna esquerda, às vezes ele já tomou um contato, pula e joga a bola, que a gente fez no Super Bowl contra o Tampa Bay Buccaneers. E o Mahomes, na verdade, ele vai ser desafiado todas as vezes, né? Quando você enfrenta o Patrick Mahomes, eu acho que você tem a motivação de tentar fazer o jogo da sua vida, porque você está enfrentando o melhor jogador da NFL, pelo menos no ataque, né? Tem aquela discussão com o Aaron Donald, mas a posição mais importante é a dele e ele é o melhor nessa posição. E então o Mahomes, ele teve um fit perfeito, né? De cair com o Andy Reid, que é um treinador extremamente inteligente e consegue explorar as melhores características dele. O Mahomes também é um quarterback móvel, acho que a gente não valoriza tanto isso, mas é um jogador que consegue sair da linha de scrimmage correndo e ganhar 20, 30 jardas. Naquela virada histórica contra o Houston Texans na final, no jogo divisional, ele conseguiu algumas jogadas bem interessantes com as pernas, e isso foi essencial para que os Chiefs virassem a partida, chegassem depois da final da conferência e posteriormente ao Super Bowl que eles venceram. E é difícil encontrar falhas no jogo do Mahomes, né? Na última temporada ficou muito popular dizer, não, é fácil marcar o jogo do Mahomes, você abre 2 safeties no fundo, dá essa primeira zona do campo para ele, que ele não vai conseguir jogar tão bem. Não é tão simples assim. O Mahomes é um jogador que ele é especialista em encontrar soluções, e é muito, muito, muito difícil você enfrentar um jogador que sempre busca uma solução, que não desiste das jogadas, e eu acho que por tudo isso, além do fato de ele ser extremamente jovem e extremamente vencedor na pós-temporada, poucas lesões, o Mahomes é o pacote completo, os Chiefs estão muito bem servidos, não à toa assinaram um contrato de 10 anos com ele, e ele com certeza ainda é o jogador a ser batido, o time a ser batido na conferência. Sei que os Bengals já venceram, sei que os Bills ameaçaram, mas enquanto o Patrick Mahomes jogar no nível que ele joga, ele é sim o jogador a ser vencido na NFL, pelo menos no início da temporada. Ao longo dela a gente vai avaliando. Talvez agora com a saída do Tyreek Hill ele sofra algum tipo de dificuldade, mas a figura do Travis Kelce dá muita segurança, e eu acho que o Andy Reid ele vai conseguir explorar as melhores características do MVS e do Juju também, então a gente pode esperar assim um ataque dos Chiefs bem dinâmico. Quem sabe aí um Patrick Mahomes volta a ser um dos grandes candidatos, e por que não MVP mais uma vez na NFL, não é? Mas é isso, gente. Fica aqui um grande abraço para você, eu te espero nos nossos comentários aqui embaixo e até a próxima. Um abraço!